mas o que é essa tal espiritualidade? Será que são espíritos? Será que são mentores? São deuses? O que é que isso é, então? Está relacionado a alguma religião específica? Será que eu tenho, por exemplo, que sair da minha religião para encontrar essa tal espiritualidade? Então, fica aí que você vai saber. Então, gente, eu preparei aqui alguns tópicos e eu quero deixar claro, desde então, que tudo que eu for falar aqui vai ser de acordo com a minha experiência. Eu acho super importante falar isso porque tem muitos autores, né? Existem vários livros. Eu mesma sou uma pessoa que eu sempre gostei de ler sobre espiritualidade e esses temas de autoconhecimento, de transcendência da alma, sabe? Essa coisa de se perguntar, nossa, será que nós somos apenas isso? A gente nasceu só para estudar, ter uma profissão, trabalhar e ter uma casa, sabe? E tipo, morrer. Será que é só isso, né? O propósito da vida? Então, eu acho que não. Desde muito cedo eu busquei o autoconhecimento e talvez as minhas palavras venham ajudar alguém que também esteja passando aí pelo mesmo processo, né? Porque eu acho que quanto mais a gente busca, mais perguntas nós temos. Essa coisa de achar que a iluminação vai acontecer depois de uma semana de imersão, né, em meditação, por exemplo, depois de um realinhamento de chakras, eu acho um pouco difícil, né, acontecer, porque a gente sabe que esse processo de iluminação, ele é demorado e é muito particular, né, algo de cada um. Espiritualidade é você ter conexão consigo mesmo. É algo que te traz paz, gratidão, é algo que transcende o racional. Você sabe que está no caminho da espiritualidade quando você sente uma paz indescritível, né? E eu acredito que as pessoas buscam por isso, só que algumas buscam em locais errados, né? Lugares errados. Acham que é algo que é de fora que vai trazer para dentro, mas, gente, não acredito que seja dessa forma, porque quando uma pessoa ela busca a iluminação de algo que está fora, ela fica dependente de coisas que não são delas, que não pertencem a ela, entende? Sim, gente, voltando, olha só, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu ainda estou aprendendo sobre iluminação. O formato de vídeo que eu estava acostumada a fazer era aquele de tiragem, né, e não aparecia meu rosto, somente eu mostrava as cartas. Então, tenham só um pouco de paciência, tá? Que vai dar certo, os próximos vídeos vão ser melhores. Então, voltando à questão da espiritualidade e da iluminação, nada que está fora, ele pode entrar no nosso íntimo, sabe, no nosso ser, e fazer uma transformação tão profunda quanto a expansão da consciência. E a espiritualidade tem a ver com isso, tem a ver com expansão de consciência. E então, como fazer isso, né? Gente, nós estamos aqui falando de despertar espiritual. Nós moramos em uma dimensão, nós moramos em um plano, né, terrestre, a Terra é um planeta atrasado. Várias pessoas aqui, elas não são evoluídas nem um pouco, né? A maioria das pessoas vibram somente nos 3 chakras, né, nos 3 primeiros, que é o chakra base, o chakra sexual e o chakra do plexo solar, que é o 3º chakra. Então a maioria tá preocupada só nisso, né, em acumular posses, coisas e realizar seus desejos sexuais, né, sua satisfação, buscar por essa satisfação em forma de prazer e comer, né, e isso é muito forte na prática, nós vemos muito isso. E o despertar espiritual, ele contempla todos os chakras, né? Ele contempla o despertar de todos os pontos energéticos do seu corpo, trabalhando a pessoa como um indivíduo, né, completa, não só pela metade, não só nesse plano material. Então, o despertar, ele traz compaixão consigo, com o outro.
ele não é uma religião. A espiritualidade não se apoia, pessoal, em dogmas nem religiões. Embora, a partir de uma religião, uma pessoa ela pode ter aquele start, né, aquele insight dela dizer, olha, eu entendi isso, sabe? Eu, tipo, peguei o fio da meada, tal coisa faz sentido pra mim. E isso pode acontecer, tá? A partir de uma religião. Mas não significa dizer que a espiritualidade, ela é uma religião, sabe? Ela não é. Pelo contrário, gente, eu já conheci várias religiões, assim, já participei de muitos templos religiosos e, assim, eu percebo que eles têm, muitos deles, né? Eles têm essa característica de ajudar o próximo a evoluir espiritualmente. Mas uma coisa eu vou te dizer, que vai chegar um ponto que quando você estiver no templo, quando você despertar espiritualmente, quando esse senso da consciência expandida estiver em você, você não vai aceitar tantos dogmas que a religião impõe. E naturalmente você não vai mais se encaixar naquele grupo, não vai se ver mais ali, sabe? Principalmente algumas religiões que reafirmam preconceito, né, contra o outro. É desumano como nós vemos que pessoas, elas são colocadas assim, em grupos, elas são selecionadas e colocadas em grupo, como se esse grupo não fosse digno das bênçãos, das graças de um Deus, né? Como se esse grupo, ele não fosse digno de receber as graças desse Deus, nem de estar no local onde esse Deus está. A religião, ela faz isso, ela compartimentaliza, né? Ela é sistemática. Ela faz isso, ela diz que você só vai receber tal coisa, tal bênção, tal graça, se você fizer N outras coisas, né? E a religião, ela não tá nem aí para a individualidade de ninguém. Ela quer formar grupo, né? Ela trata as pessoas em massa, sabe? Ela não tá nem aí para o que você gosta, suas características mais pessoais, sabe? Aquela coisa mais íntima, aquela coisa que é só sua. Então a religião não tá nem aí para isso. Se você não atender àquela expectativa dela, então você é rechaçado ali no grupo imediatamente. Então, continuando, né, falando sobre isso. A espiritualidade é o despertar do amor universal, da consciência que todos nós somos um. Gente, isso a religião não faz. A religião, ela coloca como se as pessoas, elas estivessem muito distantes uma da outra, sabe? Por mais que tenha no discurso dela a frase: vocês são irmãos, vocês são filhos do mesmo pai. Mas, gente, na prática não é assim, sabe? Na prática, você que já foi, você que já passou, né? Seja que já quis ser irmão, que já quis ser filho desse pai, filho do Deus, da deusa, né? Dependendo da religião também. Às vezes a pessoa, ela não se sente respeitada na sua individualidade. E a espiritualidade é isso. Ela é o autorrespeito, sabe? É você se amar tanto, você se nutrir tanto de você mesmo e dessa compaixão que você tem por si, né? Primeiro pra gente dar alguma coisa para as pessoas, a gente tem que ter para nós. Então, esse amor próprio, essa autoestima, né? Tem que primeiro vir de você. Gente, e assim, a autoestima, o amor próprio, ele tá muito ligado à espiritualidade, muito ligado a esse despertar de consciência, que a educação não faz isso. Seus pais, sua família certamente não, entendeu? Principalmente porque a geração passada, né, até pelos aspectos astrológicos, eram marcados assim em várias questões de consciência uma consciência que expandiu pouquíssimo, né, em relação
algumas questões, é tanto que a gente vê aí o preconceito e a discriminação, né, social, que muitas pessoas, muitos grupos, etnias, eles passam todos os dias, né? Alguns são até mortos por isso. Isso vai totalmente contra a espiritualidade. Contra, gente, essa coisa de querer ser melhor, de encaixar num grupo, de você tratar as pessoas como lixo, sabe? Se colocar superior por classe social, por religião, seja lá o que for, sabe? Tudo isso aí vai contra a espiritualidade, isso aí não tem nada a ver com a espiritualidade. Enfim, essa consciência, o que é que ela faz com a pessoa? Ela torna a pessoa benevolente e justa e disposta de ajudar o outro de acordo com suas possibilidades, pessoal. De acordo, porque assim, todos somos um, cada um trabalha com as suas habilidades e cada um ajuda o outro de acordo com o que sabe fazer. E assim, as pessoas sabem fazer coisas, tá? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, não existe essa pessoa que é desprovida de inteligência, de conhecimento cognitivo, né, de sabedoria para não saber ajudar uma pessoa. Todo mundo sabe. Como é que você ajuda? Às vezes uma palavra sua, né, um abraço, um não julgamento. Gente, esse não julgamento, isso é tão forte, sabe, para ajudar uma pessoa, que às vezes tudo que ela não quer é ser julgada. Tudo que a pessoa não quer, alguém apontando o dedo assim na cara dela, olha, você é isso, isso, isso e aquilo. Isso é horrível, não é? Gente, não há barreiras para a espiritualidade. Uma vez que a consciência se expande, ela nunca mais volta. Gente, quando nós, pelo menos quando eu, né, vou falar de mim, porque eu tô falando aqui da minha experiência, olha, quando eu despertei, coisas passaram a não fazer sentido, mas, sabe, não importa quanto as pessoas se esforçassem para colocar ali no argumento delas uma verdade que eu não via, mas eu não enxergava, porque minha consciência estava desperta, então, assim, eu não me via mais naquele contexto. E mesmo que eu me forçasse para caber, eu ia me machucar muito, mas aí como o meu amor próprio estava bem fortalecido, então, eu não ia mais me colocar nessa situação, sabe? Por ninguém, nem só para agradar as pessoas, ainda que fosse minha família, né? Ainda que fosse os meus familiares. Vou deixar uma coisa bem clara aqui, né? Algumas pessoas que fazem jogo de cartas, né? De tarô, que assim, quando a gente está em consulta, né? Já aconteceu comigo quando eu tô em consulta e tem gente que diz, nossa, isso aí que você falou bateu, isso aí que você falou, não, eu acho que foi uma coisa sobrenatural, porque, nossa, eu não sabia como é que você conseguiu, assim, adivinhar, né, tudo que estava acontecendo. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, deixar claro aqui, o sobrenatural não existe isso de ser sobrenatural. A natureza, ela é diversa, tá? Existe diversidade na natureza. Então, vou explicar assim uma coisa para vocês. O que é isso da natureza de ser diversa? Tudo que tem na natureza tem uma ordem, tem ciclos e existe a diferença na natureza. Isso é natural. A diferença é algo natural, não é algo sobrenatural. Então, assim, tem algumas pessoas que têm sensibilidade, que tem uma percepção que é diferente das outras pessoas. Tem pessoas que conseguem perceber um tipo de fenômeno. O fenômeno sempre existiu, ele estava lá, mas aí como a pessoa tem aquela percepção, ela conseguiu trazer aquilo, né, e agora você, despertou, trouxe aqui né, fez com que você enxergasse, né, aquilo, fez com que você lhe orientou, né, que isso é o meu trabalho. Esse é o trabalho das pessoas que conseguem ler oráculos, né? É um dom, né? Isso é realmente algo que a gente nasce. Não vou dizer que o bebezinho já sabia ler cartas, já sabia outros tipos de oráculo também, não. Mas tem muito forte isso da minha ancestralidade, né? Porque eu tenho a raiz do povo cigano. Então, isso é muito forte. Obviamente, eu fiz curso sim, né? Eu li livro sim.
Mas aí eu tenho um tipo de orientação e percepção um pouco diferente, né? Às vezes bem diferente mesmo que outras pessoas. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém aqui não, viu, pessoal? Porque é o que eu falei, cada um ajuda o outro com aquilo que tem, né? Com seus dons, com aquilo que você sabe fazer. Pessoas perceptivas, né? Essa palavra, eu gosto dessa palavra, perceptiva, aquela pessoa que percebe. Elas são sensíveis a fenômenos diferentes, né? Tem alguns fenômenos que são diferentes para a maioria das pessoas, porque como a maioria das pessoas estão vibrando apenas nos chakras básicos, gente, básico é ligado com a terra, que tem a ver com alimento, um rendimento, ganho financeiro, o chakra sexual e o chakra do plexo solar, né? Que seria o quê? Trabalhar, ter relação sexual e comer. A maioria das pessoas, elas estão ligadas. Outros chakras fazem o quê? Tem o chakra do coração, que ele é o chakra da compaixão, é o chakra do amor. Tem o chakra laríngeo, que é responsável pela respiração, por tudo que nós engolimos, né? Pelo que nós falamos, e também para as pessoas que têm essa sensibilidade, que comunicam, que ligam planos, né? Esse chakra, ele é responsável por isso, pela comunicação. Tem o chakra do terceiro olho, que é o chakra violeta, né? O famoso chakra violeta, que ele é responsável pelo quê? Pela vidência, pela clarividência. E tem o chakra coronário, que é o chakra responsável pela ligação, né, com tudo, de vidas passadas, de desdobramento, viagem astral, tá? E assim, pessoal, pessoas que elas são espiritualizadas, elas têm esses chakras despertos, tá bem? Sobre essas pessoas que percebem, gente, que elas não são sobrenaturais, elas apenas percebem coisas, né? Algumas dessas pessoas são chamadas de sensitivas na nossa sociedade. Outras, na Idade Média, já foram chamadas de bruxos ou magos. Em outros contextos, algumas pessoas chamam de vidente. No espiritismo, elas são chamadas de médium. Então, assim, cada época, cada cultura, cada grupo vai atribuir um nome diferente, né, a essas pessoas, tá, gente? Não vou dizer que eles estão certos ou errados, mas o que eu acho errado é assim, é qualquer coisa que reforce um preconceito e queira diminuir essas pessoas, colocando elas para baixo, né, como se elas tivessem, por exemplo, o que as religiões querem fazer, né, com a gente. Elas querem fazer o quê? Nos colocar bem lá para baixo, né? Como se nós fôssemos pessoas que não tivéssemos a dignidade, né, de receber aquela graça, não tivéssemos a dignidade de participar daquele meio, daquele grupo, porque nós temos percepções diferentes, né? Eu acho isso uma baita de uma ignorância. Eu não concordo de forma nenhuma com esse tipo de postura. Sou totalmente contra. Mas vamos fazer aqui um resumão. Espiritualidade é despertar da consciência, tá? Não tá ligada a nenhuma religião. Faz com que você seja uma pessoa melhor, benevolente, que tem compaixão pelo próximo. Sabe aquelas pessoas que realmente se ligam em obra social e faz porque gosta, não é para aparecer, também não é aquela obra social que você fica tirando print, selfies e colocando aquilo nos grupos de WhatsApp e mostrando para as pessoas. Não é isso, gente. Quando você, né, tem esses pontos energéticos, esses chakras mais ativos, você faz isso naturalmente, sabe? Você faz porque você gosta, você faz porque você se sente completo. É como se fosse assim uma atração, é algo que te atrai, que te chama para aquilo.